O atacante Caio Dantas pode chegar no Goiás para a disputa do Campeonato Brasileiro. No vídeo de hoje, irei trazer aqui essas informações confirmadas pela página do Instagram do Imprensa Verde, onde garantiu que a diretoria do Goiás procurou o Água Santa para contar com o centroavante já nesse mês de janeiro. Entretanto, por quais motivos as negociações não evoluíram e, afinal de contas, será que ele pode realmente chegar no time esmeraldino para a disputa da Série A? Esse será o principal assunto do vídeo de hoje. Peço até desculpa por estar trazendo o conteúdo apenas agora no final de semana. Essa notícia que surgiu ainda lá por volta da terça, quarta-feira, estava em viagem, acabou que as condições para gravação de vídeo, internet e por aí vai, onde eu estava lá em Florianópolis, não era das melhores, então acabei tendo que adiar a postagem desse vídeo. Já estou gravando já nessa sexta-feira, inclusive um pouco mais tarde, 6h30 já. Peço desculpas também, ajeitando esse horário de programação novamente, já nesse final de semana aqui dentro do Goiás News. Mas o mais importante é manter a gente, torcedor esmeraldino, bem informado. Um canal que é de um esmeraldino para esmeraldino, isso faz muita diferença também, inclusive na forma de tratar os jogadores, enfim, os torcedores, e trazer aqui as notícias para vocês, tá bom? Sem mais delongas, irei começar o vídeo de hoje falando a respeito dessa informação confirmada lá no Instagram do Imprensa Verde, como eu disse ainda no começo da semana, onde afirmou que o Goiás procurou o Caio Dantas ainda no mês de janeiro. Entretanto, não houve acordos entre as duas equipes, visto que o Água Santa tinha o interesse de contar com o jogador para a disputa do Campeonato Paulista, que, convenhamos, é o principal torneio estadual, pelo menos nesses primeiros 3 meses aqui dentro do futebol brasileiro. O Água Santa, que está na primeira divisão, queria contar com o jogador para fazer uma boa competição. O Vasco, inclusive, chegou a ter interesse no jogador, entretanto, o Água Santa não iria liberar o Caio Dantas de graça no Paulistão, e sim disputar a primeira divisão paulista com ele, conseguindo uma valorização maior, a partir daí na disputa do Brasileirão, emprestar o atleta para um time da Série A ou da Série B. Goiás que se encaixa dentro desse perfil, e até mesmo segundo informações aí do Imprensa Verde, pode sim buscar o Caio Dantas, mas dessa forma para a disputa do Campeonato Brasileiro. O que eu acho um pouco difícil, isso porque até nesse momento o Goiás tem duas opções para a camisa 9, o Caio Dantas, que é um centroavante, não chega a ser um jogador assim de ponta, mesmo tendo uma altura um pouco mais baixa, só tem 1,77 m. O Caio Dantas é sim um jogador da grande área de camisa 9 oficial, Então eu não sei se o Goiás contaria com 3 centroavantes dentro do seu elenco, visto que o Nicolas, que já estava na disputa da última Série B, começou o ano inclusive muito bem com a camisa do Goiás, além, claro, do Pedro Raul, que vai fazer a sua estreia ainda já agora nesse final de semana contra a equipe do Morrinhos. Foi uma contratação muito cara também, então a diretoria do Goiás, eu vejo que para opções de camisa 9, até esse momento para a disputa da Série A, deve contar apenas com o Nicolas e também o Pedro Raul. Em questão de ataque geral, Goiás já confirmou aí, o diretor de futebol, o Arlen Menezes, o próprio Paulo Rogério Pinheiro. Goiás deve buscar pelo menos mais 2 jogadores para o ataque, entretanto, pelos lados do campo, ou seja, um jogador pelo lado direito, um ponta esquerda veloz, meio que para fazer essa função também do Vinícius, que começou essa temporada com a camisa esmeraldina. É a única opção assim dos jogadores já consolidados dentro do elenco, que não são da base, por aí vai, que o time esmeraldino tem, no seu plantel de jogadores de velocidade. Então eu vejo como um pouco difícil essa negociação do Caio Dantas, nem tanto por conta do seu salário ou alguma recompensação financeira do Água Santa, e sim porque a diretoria do Goiás não deve contar com 3 opções de centroavantes caros, visto que o Goiás acabou de subir da Série B para a Série A dentro do seu elenco na primeira divisão. O Vasco também quer contar com o jogador, pode sim ser o destino do Caio Dantas após o Campeonato Paulista, vestindo a camisa do Água Santa. Até esse momento ele entrou em campo 3 vezes com a camisa do time lá de Diadema, 3 derrotas, ele foi o titular da sua posição. O Água Santa que está dando um azar muito grande nesses primeiros jogos do Campeonato Paulista, até acompanhei algum deles. Eles perderam aí na estreia contra o São Bernardo, dentro de casa por 1-0, depois numa partida fora de casa perdeu para a Ferroviária, 1-0, inclusive gol do Bruno Mezenga. Gravei um vídeo sobre ele também hoje, que ele tem contrato com o Goiás, às vezes pode sim retornar para o time esmeraldino no Brasileirão, vou deixar o link aqui no final do vídeo também. E agora na última rodada foi derrotado para o Palmeiras, fora de casa por 1-0, e o Água Santa tendo as melhores chances do jogo, criando muito mais. O próprio Caio Dantas, eu também assisti os melhores momentos
desse duelo. Teve uma movimentação muito interessante, conseguiu finalizar com perigo também algumas vezes. É sim um jogador que tem uma boa qualidade de jogo, pode sim agregar bastante, principalmente na Série B, onde ele teve bastante destaque nos últimos anos. Dessa forma, o que podemos entender, né, que realmente o Goiás fez essa procura para o jogador, né, que pertence ao Água Santa. O time esmeraldino não viu com bons olhos, pagaram um valor para ele disputar apenas o Campeonato Goiano, né, já que o Goiás tem inclusive o Nicolas como opção interessante dentro do elenco. Aí sim, para o Brasileirão, o Água Santa, que não está, né, em nenhuma divisão estável do futebol brasileiro, ou seja, A, B ou C, deve sim emprestar o atleta para uma nova equipe e que, segundo aí o Imprensa Verde, não é uma notícia minha, né, dá os créditos aí também para os camaradas, a intenção da diretoria é contar com o jogador para a disputa do Brasileirão, deve fazer um novo contato ao atleta após o final do Campeonato Paulista. E falando um pouco mais também a respeito da carreira do Caio Dantas, ele que começou ainda sua trajetória lá nas categorias de base do do Osasco Audax, ainda na temporada de 2013, ele que é natural da cidade de São Paulo, capital paulista. 2014 passou pelo América Mineiro, 2015 no Red Bull Brasil. 2016 algum destaque também pelo Uberlândia no Campeonato Mineiro e em 2017 defendeu a camisa do Coimbra na segunda divisão do Mineirão, marcando 3 gols, o que despertou o interesse do Botafogo de Ribeirão Preto, que o trouxe para a temporada de 2018, ainda na Série C do Campeonato Brasileiro, onde ele conseguiu bastante destaque, marcou 11 gols em 21 jogos, ajudou o Botafogo inclusive a subir para a segunda divisão nacional. Aí sim, em 2019, o Caio Dantas foi contratado para o Cuiabá, que naquela ocasião estava disputando a Série B do Brasileirão. Entretanto, ele não foi tão bem na disputa do Campeonato Brasileiro. No estadual, começou ali avassalador, marcou 8 gols em apenas 10 jogos, mas na Série B teve algumas lesões, enfim, não conseguiu jogar tanto, somando apenas 10 gols em 23 compromissos. 2020, aí sim, ele passou por 3 equipes, maioria delas com grande destaque, inicialmente no Boa Vista, do Rio de Janeiro, onde disputou o Campeonato Carioca, naquela ocasião, marcando 7 gols em apenas 12 jogos. Foi contratado pelo Água Santa, que aí sim já o repassou para o Sampaio Corrêa na disputa da Série B do Brasileirão, onde ele foi, aí sim, teve o principal destaque da sua carreira, marcou incríveis 17 gols em 33 jogos, além de 4 assistências pela equipe do Sampaio Corrêa, que assim, em momento algum pareceu brigar pelo acesso, enfim, por título nem nada disso, mas o Caio Dantas foi sim um jogador muito decisivo na competição. Em 2021 foi contratado aí já no começo da temporada para o Guangzhou City, lá do futebol chinês, né? O Água Santa conseguindo colocar uma grana no bolso por esse seu empréstimo, e já no finalzinho do ano aí de 2021 ele foi repassado ao Náutico na Série B. Confesso que até fiquei surpreso com essa contratação, porque o Caio Dantas foi especulado em vários clubes aqui do futebol brasileiro. Na minha opinião, já tem um nível técnico para atuar na Série A do Campeonato Brasileiro. Em 2021, chegou aí na reta final da Série B, para você ter uma ideia mesmo, a sua estreia foi só no dia 8 de novembro, depois que o Náutico já tinha perdido aquele tanto de jogo, já estava lá mais brigando contra o rebaixamento mesmo. Ele fez sua estreia aí contra, inclusive, o Sampaio Corrêa, derrota por 2-0, depois pegou o ritmo, marcou aí 3 gols seguidos contra o Operário, o próprio Goiás, naquela vitória lá nos aflitos por 3-2, jogo muito polêmico, e depois disso também contra a Ponte Preta, finalizou os 2 últimos jogos da Série B também, marcando mais 2 gols, somando no total 5 bolas na rede, além de 2 passes para os seus companheiros em apenas 10 jogos na segunda divisão. É um jogador interessante, promissor, tem 28 anos de idade, 1,77 m de altura, que para um centroavante não é aquele jogador altão, mas ainda assim se destacou bastante nas últimas temporadas. Na minha opinião, é sim um bom jogador. Se o Goiás não tivesse o Nicolas ou até mesmo o Pedro Raul, gostaria sim muito de ver o Caio Dantas no time esmeraldino. Entretanto, se for para o Goiás contar com 3 jogadores muito parecidos, inclusive tecnicamente, era melhor ter um só, juntar o salário dos 3 e pagar para um cara muito mais decisivo, do que manter 3 jogadores da mesma característica e inclusive mesma qualidade técnica, Convenhamos assim, que não é um nível muito absurdo do que temos hoje dentro do elenco. Vejo como muito difícil essa nova procura da diretoria do Goiás pelo Caio Dantas, mas como eu disse, para um jogador de lado do campo, deve sim acontecer. O Goiás deve sim contratar pelo menos mais 2 jogadores velozes
visando a disputa do Campeonato Brasileiro, além de um zagueiro que atue pelo lado direito do campo e também um camisa 10 armador para fazer ali uma concorrência com o Elvis, que começou a temporada também jogando muita bola. Eu quero saber sua opinião sobre o Caio Dantas, também esse interesse do Goiás, se você acha uma boa, se você não acha, quero saber aqui embaixo a sua opinião nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e também se inscrever no nosso canal. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!